Imagine por um instante que exista um conhecimento tão poderoso, mas tão poderoso que ficou escondido por quase um século, porque aqueles que o guardavam as 7 chaves sabiam que a humanidade ainda não estava preparada para usá-lo. Esse é o manuscrito secreto de 1927, descoberto por poucos estudiosos, dentre eles Napoleon Hill, e que revela algo chocante. O universo não responde a pedidos, ele responde a comandos. Cada palavra que você pronuncia pode transformar sua vida, e não estamos falando de teoria, mas de prática comprovada pelos mestres que guardaram esse segredo por décadas. Esses mestres espirituais ensinaram que pedir é depender, enquanto decretar é liderar a própria realidade. Quando você entende a diferença, percebe que não está mais à mercê da sorte ou das circunstâncias, mas no controle total do seu destino. Como dizia Napoleon Hill, o que a mente do homem pode conceber e acreditar, ela pode conquistar. E o manuscrito secreto prova que essa conquista começa com uma palavra, uma intenção e a coragem de comandar sua vida. Na Bíblia, esse conceito também é claro. Gênesis mostra Deus dizendo haja luz, e Jó 22:28 reforça, o que você decidir se fará, e a luz brilhará nos seus caminhos. Aqui, você verá que pedir é olhar para fora, enquanto decretar é acessar seu poder interior. Prepare-se, porque em breve você vai conhecer as 7 palavras sagradas que os mestres usavam para comandar a realidade, e que podem mudar a sua vida de forma concreta e imediata. Se isso já faz sentido para você, comenta agora, eu não peço, eu decreto. Ele sempre dizia que as palavras não são apenas sons, mas verdadeiros comandos ao universo. Quem já estudou Napoleon Hill percebe como a fala tem o poder de moldar a mente e, consequentemente, a realidade. Pense nisso. A palavra é como um código secreto, uma senha que abre portas invisíveis. Quando você fala, eu consigo, seu cérebro começa a trabalhar de forma diferente, quase como se recebesse uma ordem militar para agir. É nesse ponto que o manuscrito secreto de 1927 se torna tão fascinante, porque ele revela esse princípio de forma clara. Uma boa analogia é enxergar o universo como um espelho obediente. Ele não questiona, apenas devolve o reflexo daquilo que você afirma com convicção. Quando alguém diz minha vida é uma bagunça, esse espelho devolve exatamente isso. Mas, quando alguém usa o poder do decreto e afirma eu comando minha vida rumo à prosperidade, a resposta muda. O cérebro, por sua vez, entra em padrões de congruência, buscando alinhar comportamento, emoção e ação com aquilo que foi dito. É como plantar uma semente em solo fértil. A palavra é a semente, e a mente é o terreno que acolhe essa ordem. Se a semente for de dúvida, o fruto será insegurança. Se for de certeza, o resultado será força e realização. Eu mesmo já vivi isso. Em um período de dificuldades financeiras, passei a decretar diariamente frases como eu sou próspero e atraio novas oportunidades. O dinheiro flui para mim de forma justa e abundante. Minha mente cria caminhos que me levam à vitória. Aos poucos, portas começaram a se abrir, mostrando que esse princípio não é teoria, é prática viva. E aqui é que começa a grande virada, porque o próximo passo revela algo ainda mais profundo. Se você quer realmente comandar sua vida e ter acesso a ensinamentos que menos de 5% das pessoas acessam, siga agora a nossa página. Aqui você encontra conteúdos exclusivos sobre desenvolvimento pessoal, motivação, espiritualidade prática e estratégias que transformam intenção em resultados reais, incluindo segredos do manuscrito secreto e técnicas de Napoleon Hill. Apenas 1 em cada 20 pessoas que assistem a este vídeo realmente decide seguir e aplicar esse conhecimento. Seja parte dessa comunidade que cria a própria realidade. Clique em seguir e saia na frente. Segundo relatos do manuscrito secreto, existiam 7 palavras que, quando repetidas com intenção, ativavam um poder quase inacreditável. Napoleon Hill dizia que o ser humano precisa de gatilhos mentais que funcionem como âncoras, e essas palavras são exatamente isso. Elas representam decisões que, quando pronunciadas, criam um alinhamento entre mente, coração e ação. Pense como senhas que destravam cofres internos. Não são mágicas, mas despertam uma força que estava adormecida. Essas 7 palavras podem ser vistas como pilares: decisão, fé, gratidão, foco, ação, constância e certeza. Imagine cada uma como uma chave dourada, abrindo uma porta diferente dentro da sua mente.
Quando você diz "eu decido mudar", está cortando qualquer laço com a indecisão. Ao afirmar "eu tenho fé", cria-se uma confiança inabalável, mesmo quando a realidade parece gritar o contrário. E é aí que o poder do decreto entra, porque não basta repetir mecanicamente, é preciso sentir a energia por trás de cada palavra. Vou te dar um exemplo prático. Se a pessoa está em meio a um problema financeiro, ela pode usar a sequência decisão, fé e ação. Repetir frases como "eu decido prosperar", "eu tenho fé que as soluções estão a caminho" e "eu ajo com coragem para criar oportunidades". Essa combinação gera clareza mental e força emocional, como se o cérebro recebesse instruções precisas para focar no que importa. O mais interessante é perceber que, com o tempo, o que parecia distante começa a se materializar. E o que esses mestres revelaram vai ainda além das palavras. Eles apontavam momentos específicos do dia em que a mente está mais receptiva. O manuscrito secreto descreve um ritual que os mestres realizavam diariamente para alinhar mente, corpo e espírito. Eles acreditavam que certos momentos do dia funcionavam como portais, janelas em que o universo estava mais receptivo aos decretos. Napoleão Hill também reforçava que a consistência e o timing fazem toda a diferença, transformando palavras comuns em comandos poderosos. Um desses momentos ideais é ao acordar, quando a mente ainda está em estado de receptividade, e outro antes de dormir, quando o subconsciente absorve cada pensamento. Curiosamente, o manuscrito especifica até o tempo exato, 33 minutos antes de dormir. Parece curioso, mas há lógica nisso. Durante esse período, o cérebro entra em ondas alfa e teta, estados ideais para internalizar decretos. Imagine um arquiteto recebendo o projeto mais detalhado e tendo todos os recursos à disposição para construir. É nesse ponto que o poder do decreto se manifesta, porque cada palavra é absorvida profundamente, moldando decisões e ações futuras. Para aplicar isso de forma prática, o ritual dos mestres sugere escolher uma palavra-chave ou frase e repeti-la em voz alta ou mentalmente, sentindo cada emoção associada. Por exemplo, "eu comando minha vida rumo à prosperidade" ou "minha mente cria oportunidades que transformam meu destino". O segredo não está apenas nas palavras, mas na intenção e na concentração. Ao repetir diariamente, você cria um hábito que alinha sua mente consciente e subconsciente, abrindo caminho para resultados reais e palpáveis. E à medida que a prática se solidifica, surge a necessidade de entender a diferença entre pedir e decretar. Uma das lições mais poderosas do manuscrito secreto é a diferença clara entre pedir e decretar. Pedir é como lançar uma boia ao mar e esperar que a maré faça o trabalho, cheio de dúvidas e incertezas. Decretar, por outro lado, é escrever seu destino com convicção, como um maestro conduzindo uma sinfonia. Napoleão Hill enfatizava que a linguagem da certeza ativa o cérebro e a mente subconsciente, transformando intenções em ações concretas. É nesse contraste que se revela a verdadeira força do poder do decreto. Pedir é esperar, é olhar para fora, sempre buscando algo que está além do seu controle. Já decretar é agir agora, colocando cada palavra em movimento, alinhando emoção, pensamento e ação. Imagine alguém tentando atravessar um rio usando apenas um barco imaginário versus alguém que constrói a ponte e atravessa com segurança. Essa analogia simples mostra como mudar a linguagem transforma não só o pensamento, mas também o comportamento, preparando o terreno para resultados tangíveis. Para aplicar isso na prática, uma boa dica é começar cada dia com uma frase de decreto em vez de um pedido. Por exemplo, ao invés de dizer "espero conseguir um bom emprego", diga "eu atraio oportunidades que fortalecem minha carreira e aumentam minha prosperidade". Experimente sentir cada palavra, visualizando o resultado como se já estivesse acontecendo. Com consistência, essa mudança de postura deixa de ser teoria e se torna uma experiência real, e essa consciência prepara o terreno para compreender a neurociência por trás do decreto. O manuscrito secreto já apontava algo que hoje a neurociência confirma: palavras têm poder de moldar circuitos neurais. Quando você usa o poder do decreto, está literalmente dizendo ao cérebro para organizar pensamentos e emoções de forma alinhada à sua intenção. Napoleão Hill compreendia essa ligação entre mente e ação, mostrando que declarar algo com convicção cria padrões de congruência interna. É como acionar interruptores invisíveis que conectam intenção e resultado,
tornando a mente uma verdadeira máquina de criação. As ondas cerebrais também entram em cena. Alfa, teta e até delta podem ser ativadas quando usamos decretos com emoção e concentração. Imagine o cérebro como um arquiteto respondendo a um plano detalhado, construindo cada resultado conforme a instrução recebida. Cada palavra, cada frase, cada intenção funciona como tijolos que moldam a realidade. Por isso, repetir os decretos nos momentos certos do dia, como ensinado pelos mestres no manuscrito, potencializa o efeito e acelera a manifestação dos resultados desejados. Para aplicar isso de forma prática, tente sentar em silêncio por alguns minutos, respirando profundamente e repetindo um decreto como eu sou capaz de criar oportunidades que transformam minha vida. Visualize o resultado como se já estivesse acontecendo, sentindo cada detalhe. Com o tempo, essa prática não só fortalece sua mente, mas cria um hábito que alinha pensamento, emoção e ação. E é justamente esse alinhamento que abre caminho para experiências pessoais profundas e transformadoras. Em março de 2021, Lucas enfrentava uma dívida acumulada de R$ 8.500 e não sabia como conseguiria pagar o aluguel no fim do mês. Inspirado pelo manuscrito secreto e pelos ensinamentos de Napoleão Hill, ele decidiu aplicar o poder do decreto diariamente, sempre às 7 horas da manhã e 21 horas, repetindo frases como eu atraio R$ 2.000 este mês de forma honesta e rápida e cada oportunidade me aproxima da estabilidade financeira. A cada repetição, visualizava o valor chegando em sua conta e sentia a emoção da conquista, como se já estivesse realizada. Em apenas 3 semanas, pequenos pagamentos inesperados e trabalhos freelance somaram R$ 2.300, mostrando que a prática tinha efeito real e mensurável. Além disso, Lucas combinou decretos com ação imediata. Cada oportunidade que surgia, por menor que fosse, era aproveitada com coragem e determinação. Inspirado em Napoleão Hill, ele entendeu que não existe decreto sem movimento. Assim, pequenos freelances, vendas de itens pessoais e contatos com antigos clientes se transformaram em resultados concretos. O mais interessante foi perceber que, a cada dia, o efeito do poder do decreto se tornava mais visível, como se o universo estivesse respondendo diretamente às palavras que ele pronunciava com fé e consistência. Com essa experiência, Lucas descobriu a importância de manter emoção e visualização ao decretar. Não bastava apenas falar. Ele precisava sentir cada palavra como real e viver como se a conquista já tivesse acontecido. Essa prática diária fortaleceu sua confiança, trouxe clareza e criou um ciclo de motivação, mostrando que os ensinamentos do manuscrito secreto e Napoleão Hill funcionam quando aplicados com disciplina. E com esse entendimento, Lucas estava pronto para aprender as 7 regras de ouro para decretar, que transformariam sua prática em algo ainda mais poderoso. O manuscrito secreto revela que não basta apenas falar palavras. Existem regras que potencializam o poder do decreto. Lucas aprendeu que clareza é a primeira delas. Sem saber exatamente o que deseja, a mente se perde em confusão. Em seguida, vem a emoção. Sentir intensamente cada palavra faz com que o cérebro entre em estado de congruência. Napoleão Hill reforçava que palavras carregadas de emoção são como foguetes lançados com precisão, capazes de transformar intenções em realidade. Visualização é outra regra crucial. Lucas imaginava cada detalhe do resultado que queria alcançar, desde o som do dinheiro entrando na conta até a sensação de alívio ao quitar uma dívida. A constância também é essencial. Decretar uma única vez é como plantar uma semente e esquecer de regar. A fé é inabalável, combinada com ação alinhada. Qualquer passo, mesmo pequeno, que siga o decreto, garante que a energia das palavras não se perca. A última regra é o silêncio estratégico. Não compartilhar cedo demais seus decretos evita que a energia se dissipe com opiniões alheias. Lucas passou a repetir seus decretos em segredo, visualizando, sentindo e agindo, e o efeito foi exponencial. Cada regra funciona como engrenagem de uma máquina perfeita, onde intenção, emoção e ação trabalham em harmonia. Seguindo essas 7 regras, qualquer pessoa consegue transformar o que parecia impossível em resultados concretos e palpáveis, abrindo caminho para compreender o ritual completo dos mestres. O manuscrito secreto mostra que o verdadeiro poder do decreto está na combinação de todos os elementos: momento ideal, palavra-chave, emoção intensa e ação concreta. Lucas criou sua rotina diária,
começando ao acordar e terminando 33 minutos antes de dormir, exatamente como sugerido pelos mestres. Cada decreto era escolhido com cuidado, visualizado com riqueza de detalhes e sentido com emoção genuína, criando um alinhamento entre mente consciente, subconsciente e ação. Ele repetia frases como "eu comando minha vida rumo à prosperidade" ou "cada oportunidade que surge fortalece meu caminho", sentindo cada palavra vibrar em seu interior. Depois, realizava pequenas ações que correspondiam ao decreto, como responder e-mails de clientes, fechar vendas e planejar projetos, garantindo que pensamento e ação estivessem perfeitamente alinhados. Napoleão Hill enfatizava que a consistência transforma a intenção em hábito, e o ritual completo é exatamente isso: intenção diária com prática constante. O mais interessante é que Lucas não apenas se concentrava na palavra e ação, mas também descansava na fé, confiando que o universo responderia. Era como plantar uma semente, regá-la e esperar que crescesse, sem ansiedade, mas com certeza interior. Com o tempo, ele percebeu mudanças concretas, oportunidades financeiras, conexões importantes e clareza em decisões difíceis. Esse ritual completo transforma decretos soltos em uma prática poderosa e estruturada, preparando qualquer pessoa para assumir o comando total da própria vida. Decretar é assumir o trono da própria vida. O manuscrito secreto e Napoleão Hill nos mostram que, ao usar o poder do decreto, não se trata de mágica, mas de alinhar palavra, fé e ação. Cada frase que você pronuncia carrega intenção, e cada ação que realiza dá combustível para que o universo responda. Lucas experimentou isso em primeira mão, e você também pode transformar qualquer área da sua vida se praticar com disciplina e emoção genuína. Mas atenção, decretar vem com responsabilidade. Não é sobre esperar que tudo caia do céu, é sobre assumir o comando e agir com clareza. Cada palavra é uma decisão e cada decreto uma promessa que você faz a si mesmo. Se até Jesus acalmava tempestades com uma palavra, quem é você para duvidar do poder do decreto? A diferença entre esperar e criar está em assumir sua autoridade interna e declarar sua realidade com convicção. Se você está pronto para viver essa nova realidade, escreva nos comentários: "Eu decreto a minha vida nova agora". Curta, compartilhe e inscreva-se no canal para continuar aprendendo como dominar sua vida. Lembre-se, a partir de hoje, você não pede mais. Você cria, você decreta, você comanda. Cada decreto é uma semente que você planta hoje para colher resultados concretos amanhã.